Deixa eu trazer aqui dois convidados. Na verdade, né, são de casa. Não, nem posso chamar de convidado. Gustavo Cruz, que está toda quarta aqui com a gente. Marcos Saravalli, bom dia para vocês. Bom dia, Paula. Bom dia, equipe BMC. Obrigada. Bom, né, muitas coisas para a gente repercutir, mas quero começar aí com essas falas agora de Fernando Haddad. Primeiro entender como que vocês enxergam todos esses pontos aí que o ministro acaba de trazer aqui para a gente. Depois a gente aprofunda mais sobre a questão também da remuneração, Gustavo. Mas é bom assim, né? É bom o Haddad, Guedes são figuras mais polêmicas que dão assunto, né? Lembra o Meirelles, que era sempre aquele discurso pragmático, que ele não dava muito tema. Sobre o Haddad, vamos lá. Eu acho que ontem o Haddad ele teve a chamada primeira vitória em 2 meses. O mercado entendeu isso como positivo e que era importante que o Lula se posicionasse ao lado dele. Porém, a questão de você trazer mais um imposto agora sobre exportações, tudo bem, 4 meses a princípio, já é um sinal que eu estava até comentando com o Marco previamente, que não é novidade totalmente. Se você pegar a carga tributária da década de 90, ela fecha lá em 25%, 27%, e quando começam os governos PT, ela sobe até chegar aos seus 36%. É um modelo que foi aplicado anteriormente na cabeça muitas das pessoas que estão agora já estavam no outro mandato e entendem que funciona muito bem e que ainda existe espaço para continuar aumentando a carga tributária. Portanto, esse tipo de solução de que queremos gastar mais com projetos de habitação, estou dando qualquer exemplo, e vamos subir a carga tributária, devem ser repetidos ao longo dos próximos anos. Vou passar para o Marco, mas depois eu posso comentar um pouco sobre as críticas ao BC também, que eu acho que é super válido comentar. Bom dia a todos. Acho que a grande novidade de ontem foi justamente isso, né? A gente já esperava, já vinha falando desse assunto durante janeiro, fevereiro, mês todo, esperando. A gente vai ter realmente essa reoneração e como aconteceu. Até estava falando com o Gustavo também em relação a tentar ter uma contraprestação no próprio preço da gasolina. E acho que até fazendo um trabalho social aqui, é legal, o pessoal vai nos marcando nas redes sociais, BMC News, para entender também como que está chegando na ponta final, né? A gente teve um impacto nas refinarias, mas de fato pode estar chegando até um pouquinho a mais na ponta final do consumidor. Então isso acaba impactando os combustíveis, enfim, o consumidor e as expectativas de inflação. Mas acho que a grande novidade, que acho que a gente não esperava, é como poderia vir também esse aumento de tributos, né? Esse aumento de arrecadação, que foi um impacto extremamente negativo, olhando aqui o olhar do investidor. E eu falo para todo mundo, assim, o foco está muito, que a minha grande preocupação, o foco continua sendo muito no curto prazo. Sim. Eu quero resolver o meu governo, quero resolver a minha arrecadação. Hoje, né? E aí eu fico pensando assim, quem que vai ser mais prejudicada? Talvez nem seja a Petrobras, né? Porque ela tem, de certa forma, uma maior diversificação, enfim, mas vamos pegar um exemplo ali, depois na segunda linha, quem que é uma empresa que exporta muito petróleo em termos de receita? É a Shell. A Shell está no Brasil, ela pode produzir petróleo em qualquer lugar do mundo, ela pode produzir no Golfo, ela escolhe onde que ela vai. Então, se ela fala assim, se tiver um imposto que está reduzindo a minha produtividade, né, que eu estou sendo menos eficiente, que eu estou lá só para arrecadar tributos, né, ou seja, uma operação deficitária, eu vou acabar saindo desse país. Então, essa é a minha preocupação. A Shell não vai decidir isso em 2022, 2023, mas ela vai chegar um momento que ela vai falar assim, no Brasil já não é mais rentável eu gerar tributos, não é melhor eu ficar lá gerando petróleo, melhor eu ir para outro lugar. Que foi um caso, por exemplo, que a gente tem centenas de casos, infelizmente, mas um dos mais emblemáticos recentemente é a própria Ford, né? A Ford toma a decisão de sair do Brasil, porque fala assim, não faz sentido, é um mercado gigante, eu poderia estar fazendo milhões de empregos, milhões de receita, só que é tão complexo, né? É tão ruim, tão ineficiente para mim, que eu prefiro, se eu for vender algum carro da Ford no Brasil, eu produzo no México, eu produzo em outro lugar da região e mando o veículo para cá. Né? E a gente tem exemplos assim, muito grandes, muito emblemáticos, né? O caso do Walmart também, que tentou entrar no Brasil. Você fala assim, por que o Walmart não está aqui no Brasil? Né? E muita gente entra, por que a Amazon é tão pequena? Enfim, a gente fica pensando e a gente lembra desses casos. Por exemplo, tudo mais constante. Eu vejo até o risco, por exemplo, de uma Shell, que depois da Petrobras, lógico, é a empresa talvez em termos de receita que mais exporta. Ela produz e exporta. Né? Só que se ela chegar e falar assim, vou chutar aqui os números, mas eu tinha uma margem de 10% de rentabilidade. E vem alguém que me come 10%, ou seja, eu vou começar a trabalhar de graça. Sim. Ou é uma empresa que pode ir para um prejuízo, ou pode realmente
ser muito menos rentável. E ela toma a decisão, eu vou parar de produzir no Brasil. Então essa é a minha preocupação, foco no longo prazo e não no curto prazo. Não, a gente precisa de receita durante os próximos 4 meses, e acho que essa é a preocupação do mercado financeiro hoje, né? Por que as ações da PetroRio, 3R, estão caindo hoje, se já não caíram ontem? Porque acho que ninguém está acreditando que vai ser 4 meses. Exato, acho que esse é um ponto importante, essa é a discussão. Ô Marco, você tocou numa questão até que era isso até que eu queria trazer. O fato realmente, né, de ter ali, vamos colocar, você até pontuou bem, todo mundo já esperava a reoneração, isso já era até para ter acontecido lá atrás, aí você falou, é um ponto de vitória para o Haddad agora, porque lá atrás ele tinha perdido ali essa queda, né, de braço ali que foi para a ala do governo. Porém, agora, não colocar ali o PIS/COFINS cheio, para ter um impacto menor inflacionário, isso não fica a sinalização que acabou prevalecendo um pouco mais o ponto de vista da popularidade, né, do que com essa sinalização de um novo imposto, mesmo que seja temporário, muitos não estão acreditando que seja. Isso também não traz uma visão, de repente, para o investidor estrangeiro, poxa, lá fora no Brasil, né? Como que soa isso? Não é uma notícia ruim? Porque fica aquela questão dessa imagem. Eu preciso segurar a inflação de alguma forma, eu vou criar um imposto aqui, nem que seja momentâneo, mas eu fiz uma medida paliativa, um band-aid, mas a ferida não vai cicatrizar. Ela vai continuar ali. O band-aid está assim só tampando, como o Marco falou, olhando para um curto prazo. Mas qual é o reflexo disso, num médio e longo prazo, diante da gente ver que pode sim, né? Não é uma interferência, mas você está agindo, inclusive, em empresas particulares, né? Que não são só, não é só o caso da estatal, né? Da Petrobras. Vai ficar torcendo para a sorte, né? Torcer para os preços do petróleo caírem, para não ter que fazer uma intervenção explícita na Petrobras, na política de preço deles. Esse é o desejo do governo, digamos assim. E existem vários artigos, vários argumentos nos últimos dias criticando a política de preço da Petrobras. O Jean Paul Prats, novo presidente, está criticando abertamente. E a gente entende que provavelmente vai mudar. Sobre um pouco do que o Marco comentou, né? Você tem um monopólio da Petrobras que estava sendo diluído, que trazia investimentos de empresas privadas. Não é a tentativa, não é sempre essa, de empresas brasileiras crescerem aqui dentro, que na última linha são o quê? Investimentos, emprego. Emprego qualificado, no caso, porque a gente está falando de um setor que ele exige uma qualificação técnica, ele exige uma educação, um treinamento de funcionários, e que esses funcionários, então, estavam sendo valorizados, era bom para o país. Mas aí você chega de um dia para o outro e fala que a PetroRio vai ter um prejuízo de 200 milhões. Bom, você dá um belo de um cartão amarelo. E não é que a gente está falando que a PetroRio é uma OGX que fez algo bem problemático na sua elaboração. Não. É uma empresa que estava indo pelas leis do mercado mesmo, indo bem. Então, não é uma sinalização positiva para 2 meses de governo. A gente entende, querem fazer uma arrecadação extra, querem gastar mais em outros pontos, mas é sempre isso, de não querer cutucar aonde dói mais, quer falar, a gente quer fazer um programa, a gente quer ampliar o Minha Casa Minha Vida. Para isso, vamos retirar o que a gente considera excesso nessa pasta, nesse programa. Não, é sempre inchar mais. E o que a Paula colocou bem perfeitamente é que você torce para a sorte, mas em algum momento isso para de correr do seu lado, né? A Dilma viveu isso na pele, o que acontece quando as coisas vão totalmente contra o que você está propondo. E tem um limite. A Petrobras tomou prejuízo durante anos, até que chegou um momento que não tinha mais o que fazer. As estatais começaram a ter que ser socorridas pelo governo e pelo dinheiro da população. Ele citou, Marcos, só para complementar, ele citou que essa medida poderia incentivar, inclusive, o refino interno. Não se cria uma refinaria também da noite para o dia? Qual seria, né, esse processo? Mesmo que a gente comece agora, seria um incentivo ou não? Enfim, são 4 meses uma medida, mas aí vem essa questão. Poxa, vamos incentivar o refino interno. Não se vai criar isso em 4 meses especificamente, né? Dá uma visão ali de que, né, ou esse imposto pode voltar ou pode continuar nessas menores, mas como que você enxerga esse ponto? Bom, só para voltar ao ponto, a minha opinião, acho que o mercado está comprando justamente que não serão 4 meses e que também talvez quando volte ou que retorne ao patamar próximo de 0, não vai retornar de uma vez só. Então, você não vai ser 9, daqui a 5 meses vai voltar para 0. Vai voltar para um patamar de 6, depois volta para 5, mantém um 5 por uns 2, 3 anos. Então, acho que essa preocupação é isso que o mercado está colocando no preço. E como o Gustavo falou, minha opinião, são empresas estrangeiras, mas também são empresas brasileiras, mas que geram emprego aqui no Brasil. E se ela toma a decisão realmente de falar, não faz mais sentido, eu vou parar de produzir no Brasil, vou procurar outro lugar para gerar esse emprego. Essa é a minha preocupação, olhar para o longo prazo.
Agora, de novo, as refinarias e o refino no Brasil, o Brasil ele exporta muito petróleo, né? Fazendo ordens de grandeza, mais ou menos 40%, 45% da nossa produção é exportada, mas depois ela é devolvida, porque a gente não tem essa capacidade de refino, uma grande parte do que vai acaba voltando. Então, a gente exporta, Petrobras, Shell, PetroRio, outras companhias estrangeiras locais exportam para a gente depois refinar. Mas realmente eu concordo, a gente não tem um programa, né? O Gustavo pode falar melhor, mas a gente não tem um programa de industrialização no país, né? Pelo contrário, cada vez mais a indústria vai perdendo espaço, né? O serviço, a agricultura vai ganhando espaço e a gente não tem esse movimento de industrialização da nossa economia. Então, de novo, o que está sendo feito para recuperar a nossa industrialização, para sermos mais eficientes, para sermos mais produtivos? Acho que é essa discussão que a gente precisa ter. Sim. E, naturalmente, sermos mais produtivos, gerar mais emprego, ser mais eficientes, naturalmente a gente tende também a diminuir a desigualdade do país, né? Por exemplo, esse engenheiro de petróleo da Shell, ele está aqui no Brasil, ele está também gerando empregos, está gerando, mas ele poderia estar trabalhando no Oriente Médio, trabalhando no Catar, em qualquer outro lugar. Então, provavelmente ele vai decidir, não, vou sair do Brasil. Então, acho que essa é a preocupação que a gente precisa ter, mais produtividade, mais eficiência e menor desigualdade, que acho que é a preocupação desse governo. Só que, de novo, aquela discussão que a gente tem com juros, que é importante, né? Eu quero reduzir os juros, mas todas as decisões estão sendo feitas e tomadas que acabam impactando no aumento dos juros, né? Menos credibilidade, mais desconfiança e os juros maiores. Então, a famosa frase, né? De boa vontade, né? De bons objetivos, né? O inferno está cheio. Então, mas a gente acaba não trazendo resultados positivos. Então, essa é a preocupação, né? A gente precisa trazer uma carga tributária menor, ser mais produtivos, mais eficiente, né? E não o contrário. Gustavo, entrando naquela questão que você falou, depois eu falo do Banco Central, só para trazer aqui um outro ponto, a questão da reoneração em si, ela não consegue acabar exatamente com o desequilíbrio fiscal como um todo, acho que a gente pontuou aqui isso muito bem. Já tem, né, a parte dela acaba trazendo ali, tem muitas casas já projetando uma quedinha pequena, mas no IPCA já para agora, porém, aí voltando na questão dos juros, o próprio Haddad, ele falou, né, que ele não fez uma pressão direta ali para o Banco Central, apesar de hoje ter voltado a falar ali no assunto, mas como que você vê novamente, né, essa pressão, vamos dizer assim, né, foi desastrosa mais uma vez ou não, voltar nessa tecla, jogar agora a responsabilidade para o Banco Central? Complementando também a pergunta, é justamente assim, se realmente foi uma vitória, né, do Ministério da Fazenda ou se foi só uma tentativa de sinalização, né, porque o Haddad também quis dizer, sim, a gente vai ter déficit esse ano, né? Mas vamos tentar criar um limite ali perto de 1%, né? Será que realmente vai ter um respeito? Porque agora também em março a gente tem o famoso arcabouço fiscal para ser apresentado, né? Acho que essa é uma outra resposta interessante também. Mas falando da pergunta do Banco Central, acho que tem uma resposta formal e uma informal. A formal a gente vê exemplos bons no mundo. Nos Estados Unidos, a equivalente ao Ministério da Fazenda, a Yellen, ela chega e fala: a gente vai trabalhar para que o Banco Central consiga cortar juros o quanto antes, a gente vai ajudar, o que eles precisarem, a gente está aqui. Isso é colaborar. Ontem o que foi feito foi cobrar. O ministro da Fazenda foi publicamente cobrar o Banco Central e ele ou se fez de não entendido ou não entendeu o que foi escrito na ata do Copom, porque lá está bem claro para várias pessoas no mercado financeiro, milhares de pessoas, de que sem uma regra fiscal, que aí posso voltar ao que o Marco mencionou, que não só vai ser bonita no texto, mas que vai ser aplicada na prática, é o necessário para que aí sim a gente comece a discutir de forma ideal um corte de juros. Sem isso, não era reoneração, não estava lá, ninguém falou isso em nenhum momento. Agora vamos dar uma resposta informal aqui sobre o que foi feito ontem à tarde. Imagina você que está assistindo a gente, que alguém de uma área, agora nesse final de ano, chegasse e falasse: eu não cumpri minha meta porque você não me ajudou, porque a culpa é sua. E chegasse e falasse publicamente para a empresa inteira. O que ia acontecer com o ambiente da empresa? Qual que é a sinalização que você está dando para os outros? Imagina se a Paula começa a cobrar o Marco aqui: a BMC não estou gostando do episódio de hoje porque o Marco ele gaguejou naquele momento. Não é assim que faz, né? A gente sabe que não é a maneira correta. Hoje ele até deu uma meia-culpa na UOL, tentou falar que não cobrou ninguém, mas cobrou.
E fez isso publicamente, que é o pior dos mundos. E fez isso sendo o ministro da Fazenda, que é um cargo dos mais altos no país. Então você dá um exemplo muito negativo para baixo. E, assim, o ministro da Fazenda, que nem ele mencionou, ele tem muitos assuntos para tocar. Ele mesmo falou isso na entrevista. Não falta tema para o ministro da Fazenda. Não falta, não vai faltar. Deixa o presidente do Banco Central tocar a agenda de inflação, de juros. Pode ficar tranquilo que ele vai fazer o trabalho dele e que o quanto antes ele vai cortar juros se as condições forem colocadas na mesa de forma correta. O presidente do Banco Central tem um nome, tem um zelo para fazer pelo seu nome. Então, existe uma resposta formal e informal. Cada um se apega a qualquer uma das duas, mas a forma é que não foi das melhores ontem, né, Marco? Só para complementar também uma pergunta para você. A gente também tem um peso, porque se a gente olhar entre despesas e receitas, né? A despesa ela é certa, assim, a gente escolhe a despesa e fala, vou gastar aqui, eu vou aumentar aqui, a despesa está praticamente certa. Só que não necessariamente a receita é certa, que depende também de arrecadação, depende de atividade econômica. Só que a gente está vendo também que, se a gente olhasse para 2023, em 2021, 2022, todo mundo esperava um crescimento mais forte, talvez não tenha, pelo menos a gente não tenha um crescimento tão robusto, ou o famoso hiato do produto, né? Assim, a gente está muito longe do nosso potencial, né? Isso. Será que realmente o governo vai conseguir se comprometer que seja 1% do déficit? Ou essa é a discussão que a gente vai ter durante março, durante o ano inteiro? Assim, talvez a arrecadação também tenha que encontrar outras fontes, né, como a exportação, outras fontes de receita. Ou seja, notícias como a de ontem poderão surgir outras novas, né? Eu faço sempre um acompanhamento que eu boto lá minhas probabilidades. A regra fiscal, uma das perguntas que eu faço é: a regra fiscal vai ser frágil? E eu continuo com um percentual mais de 50%, bem elevado na verdade, do porquê eu acho que vai ser frágil. E em que sentido eu estou dizendo que vai ser frágil? Vai ser fácil de driblar. O teto de gastos, ele foi driblado nos últimos anos, mas foi custoso. Foi um desgaste, foi publicamente, foi aquele, vai driblar, não vai driblar. O meu receio grande é que é isso, que vai surgir uma regra fiscal agora que em anos de recessão pode se gastar livremente. Em anos que o crescimento fica abaixo de 1%, pode se gastar tanto a mais nesse setor. Que venham coisas assim. Enquanto não bater 80 e tantos % de PIB em relação PIB de endividamento, não tem problema, não precisa ter uma trava tão grande. Que venham vários poréns. E não uma regra que você realmente comece 2024 e fale, bom, eu sei que eu tenho que me ajustar aqui, senão eu não vou caber nesse orçamento. Não, que o orçamento venha tão solto que nenhum ministro fique preocupado e que isso traga problemas cada vez maiores. Eu entendo mais uma vez que se você olhar o exemplo do que eles fizeram nos outros governos, a grande dificuldade é que você vai aumentando a carga tributária com o tempo e criando gastos, desculpa, fugiu a palavra, gastos que você tem que fazer sempre, recorrentes. Só que chega uma hora que você está chegando no limite de arrecadação, né? Você está onerando tanto as pessoas e eles olham, de novo, para o modelo europeu e falam, mas na Europa se tributa tantos por cento, mas se entrega uma outra qualidade de vida, com outro comprometimento, estão num estágio bem mais avançado, você não pode pular etapas e achar que a população vai comprar isso de forma fácil. Só para atualizar aqui mais uma outra questão, né? Eu tinha falado agora há pouco, acho que vocês ainda não estavam aqui na hora que eu falei, sobre a Simone Tebet. Ela também se manifestou, né, a ministra do Planejamento, ela falou o seguinte: fazemos esforços concentrando para mostrar ao Banco Central que a inflação não é de demanda. Esse é um ponto interessante, porque ontem nós repercutimos muito aqui, primeiro, né, a questão do assunto, claro, da reoneração, como algo que iria realmente trazer ali uma queda, de repente, um percentual menor, mas uma queda num médio e longo prazo do IPCA. Porém, aí teve a PNAD contínua ontem, que veio mostrando, né, uma queda no desemprego, uma força do trabalho. Eu até lembro que eu fiz a mesma pergunta para a Rafaela Vitória, que estava aqui comigo, e eu falei, eu posso olhar para a PNAD como a gente olha muitas vezes para o payroll, né? A gente fala, poxa, vem forte, isso é um sinal de que a inflação vai continuar persistente. E aí ela trouxe a opinião dela, o Cabral também trouxe a opinião dele, que vai contra essa fala, principalmente quando eles falaram, não, vai ter, além da criação do emprego, tem também o aumento do salário ali, que isso pode sim trazer uma pressão inflacionária, gerando, né, uma pressão por demanda. Porém, ela fala, a inflação não é de demanda. Quem entender, porque eu fiquei muito na dúvida, dois grandes especialistas falando aqui que sim, pode trazer uma inflação de demanda, e ela falando que não. Eu tenho um número, eu vi que ela revisou de 5,5 para 5,2 hoje, depois do que aconteceu. 5,2. A gente ainda continua com 5,5. Na verdade, a gente até imaginava que ia acontecer coisas parecidas com o que aconteceu.
Sobre a inflação, eu entendo que você ainda olha muitos itens subindo ao mesmo tempo. Eu esqueci o nome técnico, que não é dispersão, não sei porque eu estou com essa palavra na cabeça, mas eles estão mostrando que acontecem vários itens ao mesmo tempo, mais de 65%, quando a gente entregou na meta era 55%. Então alguma coisa não está indo tão corretamente assim, não dá para falar que é só oferta se você tem uma quantidade tão elevada de itens avançando. Entendo também que quando você quebra por serviços, e ainda mais pelo aquele componente, né, de serviços subjacentes, que você tem 4 formas de calcular que o Banco Central gosta de olhar, que é retirar dos serviços itens mais voláteis ainda, para explicar essa palavra tão confusa que a gente tem que usar todos sempre agora. Ainda parece que é uma inflação bem resiliente, bem resistente para se quebrar adiante. Portanto, não acho que está tão simples assim o caminho, acho que é bem mais fácil você quebrar dos 12%, 10% para 6%, mas dos 6% para os 3%, para os 6% para os 4%, ficam bem mais complicados, porque aí você convencer a população a não dar reajustes. É você chegar para um comerciante e falar, agora que você tem o espaço de cobrar uma margem mais alta porque os preços dos seus insumos caíram, você não vai repassar isso para o consumidor, ou você vai dar algum alívio, algum desconto. Como os últimos anos a gente passou por uma crise da Dilma grande, maior crise da história do Brasil, e depois pela crise da pandemia, ainda mais você tem esse histórico que machucou, né? O comerciante, o empresário. Então ele sempre fica assim, se eu tenho oportunidade de lucrar agora, eu tenho que fazer minha gordura, porque eu não sei o dia de amanhã. O Brasil não me dá um histórico tranquilo, diferente dos Estados Unidos, da Europa, no qual é mais previsível. Então você pode falar, bom, eu fiz aqueles reajustes para aquele momento de crise, mas agora eu posso me comportar de forma mais tranquila para não perder essa demanda, não perder essa clientela. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente acaba tendo essa dificuldade de operar, né, nesse dia a dia. Marco, quer comentar? Eu ia só perguntar de Petrobras aqui, mas eu sou um pouco cético em relação a esse conceito. Eu acho que para mim a inflação sempre em alguma ponta tem o conceito de demanda, assim, né? Então, eu não sou muito favorável ao conceito de inflação de oferta, né? Mas a gente está vendo, e o Brasil tem muito essa componente, e outros países também que tem muita metrópole, tem muitas cidades grandes, essa componente de serviço. E aí vem a PNAD reforçando realmente que existe essa inflação de demanda no curto prazo. Agora, eu tenho preocupação também que a gente tem um efeito, né, talvez impactando o câmbio, né, que talvez os economistas mais otimistas falavam de câmbio a 5,10, R$5. Ah, não, nosso câmbio deveria estar 4,90, 4,80, né, se acompanhasse outras moedas ali no começo do ano. O que acabou não acontecendo, e a gente tem agora também essa inflação de câmbio, né? Então, não sei se os economistas estão acompanhando, você está colocando isso na conta também, porque é um câmbio, talvez não esteja explosivo, mas está num patamar mais alto do que pelo menos esperávamos alguns meses atrás. Então, acho que essa é a discussão também. Quando que esse famoso GPM também começa a provocar uma inflação aqui no IPCA, né? Eu ainda estou na ponta otimista. Eu ainda acho que dá para ir para uma valorização. Se ao mesmo tempo que eu acho que a regra fiscal vai ser um pouco frágil, eu ainda estou mais otimista na questão tributária, embora ontem tenha acontecido algo que ficou um pouco mais na nuvem, que foi a Frente Parlamentar do Agro, que são 300 deputados reclamando, falando que não concordam com uma oneração maior para o setor deles. Não, nem vamos falar desse assunto, porque já estão falando nas redes sociais, né? Depois da ideia da tributação na exportação do petróleo, começou a se falar da parte do agro, né? E isso incomodou bastante o setor, né? Sim, tem muita preocupação. O presidente Lula, durante a campanha, falou que queria taxar carne, porque ele achava que estava muito caro aqui dentro os preços. Esse é um ponto preocupante. Eu entendo que, assim, um ponto é que a reforma tributária ainda acho que tem uma grande probabilidade de ser aprovada, mas vai começar a aparecer agora as resistências, porque todo mundo é a favor da reforma tributária, mas ninguém quer que o seu setor seja um pouco impactado. Então eu sou a favor da reforma tributária nos outros, mas em mim não. E todo mundo vai ter que ceder um pouco, a verdade é essa. Por outro lado, a gente pensa que o Haddad ontem ele demonstrou claramente que o executivo, ele, na visão deles, se puder onerar mais algum outro setor que eles consideram que está subonerado, eles vão para cima. Então a gente vai ter que achar esse equilíbrio, mas eu ainda estou otimista, Marco. Ainda estou otimista. Em relação ao câmbio? O câmbio como consequência. Agora, eu só voltar num ponto que o Marco tocou que eu achei bem legal. Falou de câmbio, não falamos dos Estados Unidos. Né? Aí é difícil. Mas só um ponto que o Marco tocou que eu achei bem legal, que passou. Quando a gente estava falando dos empregos, né, da parte de petróleo,
são empregos que muitas vezes não estão nos grandes centros urbanos, né? Que muitas vezes é a dificuldade, né? A gente fala, tem muito emprego com renda alta, mas geralmente está em São Paulo, nas grandes capitais. E esses empregos desse setor, eles fogem isso, porque eles precisam levar as pessoas até o destino. Então, mais um ponto positivo, né? De não desestimular esse setor. E outro ponto legal do Marco falou da questão o cara pode sair para o Oriente Médio. Hoje no Valor saiu uma reportagem mencionando a fuga de cérebros, né? Esse termo que menciona que de 2012 para cá dobrou o número de brasileiros que declaram que moram fora. Isso é sempre preocupante. Acho que a Zeina Latifi, grande economista, sempre toca nesse ponto, mencionando como o Brasil não se preocupa com isso e deixa passar. Grandes mentes ficam frustradas com a situação brasileira e vão cada vez mais migrando. E isso acaba penalizando o PIB potencial. A gente volta no hiato do produto do Marco brasileiro, infelizmente. Isso me fez lembrar a conversa do strike desta semana. Eu falei com o Vandic Silveira, né? E a gente trouxe 2 exemplos, 2 países que não são muito falados na mídia, mas só trazendo um deles, que foi a Irlanda, que ela conseguiu sair do patinho feio do país com menor renda, né, per capita da Europa a um dos maiores, incentivando principalmente a questão da educação desde a base, mas trazendo, né, o fluxo de volta para o país e sendo um atrativo também para um fluxo migratório. E aí acho que você trouxe aí um ponto importante, porque a gente tem um movimento hoje dessas grandes, né, mentes, de repente, aqui brasileiras, saindo, buscando bolsas de estudo fora, inclusive, né, por não terem, às vezes, apoio aqui interno, né, nas faculdades, não conseguir, indo para fora para fazer aí a sua especialização e ficando para lá trabalhando. E a gente não está fazendo esse trabalho, de repente, de tentar trazer. Aí ele fala muito bem, para quem não assistiu, fica aqui o convite para assistir o nosso strike desta semana, também do trabalho da revisão do imposto num curto momento, que pode parecer ruim, mas que você traz mais indústria para dentro do país como uma forma de crescer e que precisaria, na verdade, fazer uma dieta, como ele citou ali, né, fechar um pouco essa torneira do gasto, porque você vai reduzir a sua arrecadação, porém, no longo prazo, você vai trazer mais arrecadação, incentivando mais indústria. Foi um papo muito legal, acho que só para trazer aqui em linha do que a gente estava falando, quem não acompanhou, fica aqui o convite para assistir o strike desta semana. Há um ponto até para a gente cobrar na reforma tributária da questão também, por exemplo, do turismo, que a gente vê vários países incentivando o turismo com tax-free, né? Você não cobra do turista para gastar a partir de tantos dólares dentro. Aqui no Brasil não se toca nesse ponto. O presidente da Arcor, se eu não me engano, essa semana deu uma entrevista ou semana passada, que ele mencionava, o Brasil foi onde a gente se recuperou mais rápido. Por quê? Porque o Brasil só tem turismo interno. O que não é tão bom, ele mencionou logo depois. Foi bom, mas na verdade não é tão positivo se a gente pensar a longo prazo. Mas é isso, né? A gente acaba sempre chegando nesse conceito. Medidas de curto prazo, medidas de longo prazo sempre escanteadas. Por quê? Porque aí beneficia o próximo. Aí não é você que está mais no poder, pode ser que não seja mais você, o eleitor não faz associação direta e ninguém gosta disso. Né? Gente, só para trazer aqui um outro ponto, né? A Débora ainda tem algumas perguntas sobre este assunto, mas para falar, mais cedo eu trouxe o tweet, não sei se vocês viram, da Gleisi Hoffmann, no qual ela trouxe ali, ela falou que a reoneração dos combustíveis ela foi vista como uma vitória para a ala técnica, né, do governo sobre a ala política, ela que defendia não a reoneração agora. Aí ela só citou o seguinte, o ponto que eu quero chegar, né? Em relação à Petrobras, ela falou assim que após esse anúncio, né, ela comentou que assim, o presidente teve muita sensibilidade, agora é hora de construir na Petrobras uma política de preços mais justa, acabar com o PPI, rever a indecente distribuição, ela usou esse termo, de dividendos da empresa para ela voltar a investir e fazer o Brasil crescer. A gente sabe que esse é um ponto muito delicado, até você citou, né? Já podemos enxergar que de repente pode vir ou não aí uma mudança em relação à política de preços da Petrobras. Jean Paul Prats já sinalizou que até toda a equipe ali, né, acho que abriu, se eu não me engano, né? Sim. A nova diretoria, isso não vai mudar, mas deixa um ponto de interrogação se essa pressão, de repente, né, do governo vai trazer aí uma mudança, que eu acho que é o que o investidor fica muito de olho em relação a dividendos. Lembrando que a Petrobras tem hoje, aí, depois do fechamento, o seu resultado para ser divulgado, mas foi uma das grandes pagadoras no ano passado, principalmente. Como que vocês veem com atenção? É um sinal alerta, de repente, esse ponto? Eu vou deixar claro aqui que a gente fala assim, mas o mercado financeiro só quer saber de dividendos, né? Não, a gente é a favor, e qualquer empresário, qualquer empresa, ela gera lucro e toma a decisão o que fazer com esse lucro, né?
Só que quando a gente olha para a Lava Jato, olha para outros pontos, né, e todo mundo sabe, todo mundo abre uma internet, abre o BNC News e fala assim, pô, tem uma refinaria que deveria custar aqui R$1 bilhão, né? Só que daí ela demorou, ela teve corrupção, ela teve desvio e no final ela acabou custando 40, sabe? Tudo bem, pode acontecer erros de projeto, de atualização, você fala, pô, eu esperava investir 1 bilhão, investi 1 bilhão e 100 por causa de ajuste, inflação, tudo bem. Agora os valores do Brasil são sempre assim, né? E aí a hora que a gente faz uma continha super simples, que todo investidor faz, que é a taxa de retorno dos projetos, tem projetos que falam assim, pô, se for investir 40, 30 bilhões, 40 bilhões, não faz sentido, né? Então essa que é a discussão. A gente lembra aqueles investimentos lá fora, né? Compra de refinarias lá fora. Essa que é a discussão. Não tenho preocupação nenhuma da Petrobras investir mais, ou seja, reter os dividendos para investir mais. Seria muito bom. Mas como é que vai ser essa taxa de retorno? E o passado do Brasil é muito ruim, né? Qual vai ser a taxa de retorno desses investimentos? Quanto vai gerar de imposto, quanto vai gerar de emprego e quanto vai gerar de retorno para o acionista como um todo? O acionista, na verdade, ele agradece. Se tiver uma taxa de retorno que seja melhor hoje, por exemplo, de 15%, 20%, realmente é melhor reter esses dividendos e gerar esse retorno para o acionista como um todo. Então, essa preocupação passado da Petrobras é muito ruim na retenção, né, de lucro para fazer investimentos, ou seja, investimentos muito ruins, né, muito desastrosos, e aí eu estou colocando, lógico, aqui na conta aqui corrupção, desvio, enfim, que acabam inflando muito esses projetos, e aí o projeto fala assim, pô, esse projeto, se fosse R$1 bilhão, que é a conta, acho que provavelmente o Gustavo faz todos os dias, tudo, né, a gente vai pegar um táxi, a gente fala assim, pô, tem que justificar para ver se faz sentido pegar esse táxi, né? Então, acho que é essa discussão que a gente precisa ter, não é simplesmente assim, acaba sendo uma discussão muito social, que eu acho que é importante, mas sempre para o lado como acionista e como também sociedade, precisa entender qual que é a geração de valor para a sociedade, né? Então, entender o seguinte, vai ser bem utilizado esse recurso, né? Vai gerar emprego, vai gerar imposto, mas também vai gerar retorno para acionista, beleza, vamos reter um pouco mais esse lucro, esse dividendo, para colocar projetos de pé, né? Então, assim, não é uma discussão assim, mercado financeiro, os investidores só querem saber de dividendos. Não, se tiver projetos bons e rentáveis, como a Petrobras faz muito bem, por exemplo, no pré-sal, vamos continuar acelerando, porque o retorno é muito bom. Se tivesse descoberto mais um campo, falar, não, a gente quer investir. Mas assim, vamos comparar com outra narrativa que funciona, que o mercado gosta, da Saudi Aramco. Eles mencionam, só contextualizando, empresa petrolífera do Oriente Médio, gigante. Eles falam, a gente entende que o petróleo vai cada vez cair mais em desuso, enfim, que vai ser menos utilizado e a gente precisa diversificar as nossas fontes de receita para o futuro. Isso é uma forma de se entregar para a população, vamos pagar menos dividendos e vamos investir para a empresa ter um futuro de qualidade. A outra forma, que aí, por que o mercado penaliza quando a Petrobras fala isso? Porque o presidente Lula chegou à minha entrevista e falou, vamos voltar a investir na indústria naval, algo que não deu certo. Uma vez, tentou 2 vezes, não deu certo na segunda vez. Aí a gente fala, bom, se não deu certo 2 vezes, o Brasil não tem essa expertise e não consegue fazer esses projetos funcionarem, por que a gente vai investir na Petrobras acreditando que agora, nessa terceira vez, vai ser diferente? Parece improvável. Se você chegar hoje no release da Petrobras, que vai sair mais tarde, vai ter lá uma página gastos sociais. Petrobras indo bem, ela gasta mais com a sociedade, ela traz retorno para a sociedade. Dividendo da Petrobras, o maior beneficiário é a sociedade brasileira. O Brasil é o principal acionista da Petrobras. Então, tem essa consequência. Se você fala, a gente vai tirar os dividendos da Petrobras que podem estar sendo utilizados para saúde e educação em projetos que já foram discutidos no Ministério para fazer uma indústria naval de novo, aí você gera um conflito de interesses. Porque, de novo, voltamos no curto prazo e longo prazo. Para que é isso? Porque se você investe na indústria naval, você gera 20 mil empregos do dia para a noite. Só que, porém, você não enxerga o que você está deixando de gerar ao pegar esses recursos e colocar nesse projeto, que é o que o Marco falou do retorno. Gustavo, o tempo passa sempre muito rápido. Fica aqui o convite para voltar mais do que uma vez por semana. Volta 2, por favor. Combinado. Né? Tem muito assunto aqui. Amanhã tem PIB, tem muita coisa. É verdade. Se tiver tempo na agenda, sempre muito bem-vindo. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço aqui, gente. Obrigado pelo tempo. Obrigada. Até aí, né? Bons pontos aí.